Meus irmãos, nós lemos a palavra de Deus na passagem intitulada Jesus anda sobre as águas. Um milagre que só dá para crente. Só dá para crente. Crer que alguém pode caminhar sobre as águas sem afundar. Só dá para crente. Quem não é crente, balança a cabeça e diz que não aceita. E eu respeito. Agora eu creio que foi desse jeito. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele está além da lei da gravidade. Ele está além. Ele está acima. Ele transcende. Ele criou a lei e quem criou a lei pode fazer da lei o que bem quiser e entender. Meus amados irmãos, primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus queria dar umas férias para os seus discípulos, levando-os para o outro lado do mar da Galileia, porque no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, explica o que estava acontecendo, que é um paralelo desse texto. São Marcos, capítulo 6, versículo 31, nos diz o que estava se passando naquele tempo. Por isso que tem 4 evangelhos, porque um complementa o outro. São Marcos 6, 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Que os discípulos estavam indo e vindo sem tempo para quê, meus irmãos? Para comer. Essa é a vida de um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele não tem tempo para nada. É indo e vindo. A Bíblia diz, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então Jesus pegou esse povo e levou para o outro lado do mar da Galileia. Levou para lá. Também Jesus estava triste. Ô irmão, Jesus se entristece? Entristece. A Bíblia diz que quando ele chegou na beira do túmulo de Lázaro, ele fez o quê? Quando ele viu Lázaro dentro do túmulo morto. Jesus o quê, irmão? Chorou. Jesus também se entristece. Jesus estava exausto com os seus discípulos e estava triste nessa ocasião, porque tinham assassinado João Batista. João era o que de Jesus? Quem sabe dizer? Por laços consanguíneos, por laços familiares. João Batista era o que de Jesus? Primo. E Jesus tinha sentimento humano. Era verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo verdadeiro homem. Como homem, quem é que não sente a morte de um primo? E além de primo, profeta. E além de profeta, precursor, foi João quem veio preparando o caminho para Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. E foi assassinado João pela mão de 2 bandidos, um bandido e uma bandida. O bandido era Herodes, um bêbado, um cachaceiro. A Bíblia diz que Herodes ficou tão bêbado, ficou tão fora de si, que disse a Herodias, disse a Salomé, a filha de Herodias, disse que ela pedisse o que quisesse. Ela dançou e ele ficou meio louco com a dança, bêbado, e ele disse: pede o que queres que eu te dê, ainda que seja metade do reino. Metade do reino. Louvado seja Deus para sempre. E ela foi falar com a mãe, e a mãe era uma adúltera,
Os irmãos sabem que ela era casada com Filipe, mas tinha deixado o marido para se amaziar com o cunhado, com Herodes. E agora a mãe disse: minha filha, não queira o reino, queira num prato o que, meus irmãos? Quer dizer que a cabeça do profeta valia mais do que um reino. A cabeça do profeta valia mais do que tudo. Louvado seja Deus. E ela, uma prostituta, uma adúltera, e Herodes, um bêbado, um irresponsável. Junta-se os dois, e a menina, uma assanhada, a menina a Salomé, uma assanhada. Uma assanhada, um bêbado e uma prostituta. Se juntaram os três para arrancar a cabeça de quem, meus amados irmãos? João Batista. De João Batista. E Jesus ficou chocado. Isso está no capítulo 14 de São Mateus, no mesmo contexto. Glória a Deus, capítulo 14, versículo de número 10 até o 12. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Foram contar a Jesus. Jesus juntou-se Herodias, juntou-se Salomé e juntou-se o Herodes, fizeram uma trama e mandaram arrancar a cabeça de João Batista. Jesus ficou calado, mas ficou arrasado. Por quê? Veja o versículo 13, vamos para a Bíblia, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar o quê, irmãos? Deserto, apartado. Quando a pessoa está triste, não quer ver ninguém. Quando a pessoa está machucado, quer ficar recluso, quer ficar num lugar distante. Jesus ficou tão magoado com a notícia da morte de João, que Jesus pegou um barco e saiu para um lugar deserto, para um lugar apartado, para não conversar com ninguém, para chorar, para lamentar, porque parecia que o mal tinha vencido o bem, mas não venceu não. João Batista hoje está no céu. E Herodes e Herodias e Salomé estão aonde? Herodes, Herodias e Salomé estão no inferno. Estão no inferno. E João Batista está junto de Deus na glória celestial. Então Jesus estava triste, juntou o cansaço do ir e vir, com a notícia da morte de João. Jesus retirou-se. Jesus pegou os discípulos para ir para longe. Só que o plano de Jesus foi frustrado, porque quando o povo soube que Jesus foi para longe, o povo foi atrás de Jesus. O povo foi atrás. Versículo 14, São Mateus 14 e 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Irmão, Jesus não tinha sossego, nem lamentar o morto ele pôde. Tentou ir para um lugar deserto, mas não teve, porque o povo invadiu. O povo com fome, o povo com doente, o povo com precisando ouvir uma palavra. E aí o projeto de Jesus foi por águas abaixo. Não deu para descansar, não deu para repousar, não deu para ele curtir o luto de João Batista, seu primo, não deu. E ali Jesus foi atender o povo. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Aconteceu que Jesus mandou os seus discípulos ir para o barco. Obrigou os discípulos a irem para o barco, para ficar sozinho com o povo. Por quê?
Por que Jesus mandou os discípulos irem para o barco e ficou sozinho com o povo? Eu vou explicar. Porque o povo queria fazer Jesus rei. Mas por que eles queriam fazer Jesus rei? Porque Jesus havia multiplicado o que, meus amados irmãos? Pão. Pães. O povo gosta de pão. Tem gente que por um pedaço de carne vende a alma o diabo. É verdade ou não é, irmãos amados? Se prometer um pedaço de carne, um pedaço de pão, ele faz todo o negócio. Aleluia! Jesus multiplicou o pão e eles queriam fazer de Jesus rei. Quem diz isso é João. Olha que coisa linda. Uma coisa quem explica é Marcos, outra coisa quem explica é Mateus e outra coisa quem explica é João. São João 6, 15, 14 e 15. São João 6, 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha aí. Jesus, irmãos, queriam fazer dele rei. Por causa do pão, não era por causa de salvação, era por causa do pão. Por causa do milagre do pão, eles queriam fazer Jesus rei. Jesus tirou os discípulos desse imbé. Jesus, quando eles chegaram para fazer Jesus rei, por causa do milagre, Jesus já tinha colocado os discípulos no barco e já tinha obrigado-os a ir para o meio do mar. Vão embora. Por quê? Para que os discípulos não recebessem aquela influência do povão. Glória a Deus. Jesus mandou os discípulos na frente. Vão embora. Porque quando eles chegaram para fazer de Jesus rei, os discípulos já estavam no barco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Para os discípulos não serem influenciados. Então Jesus ordenou que eles fossem para o barco. Leia o 22, por favor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus mandou os discípulos embora no barco e ficou acalmando o povo. Minha gente, vão embora, eu não quero que vocês me façam rei, não. Eu não quero ser rei de vocês por causa de pão. Eu não quero ser rei de vocês por causa de peixe. Eu quero ser rei de vocês por causa da salvação. Mas vocês não querem salvação. Vocês só querem pão. Vocês só querem peixe. E eu não vim somente para dar peixe e pão. Eu vim principalmente para salvar as vossas almas. Vão embora que eu não quero ser rei de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então, irmãos, Jesus despediu o povo, mas primeiro Jesus tinha mandado os discípulos entrarem onde? No barco. E despediu a multidão e ficou sozinho. E Jesus foi para onde? Quem lembra para onde Jesus foi? Jesus subiu ao monte. Vamos ver o versículo de número 23, por gentileza. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar à parte. Glória a Deus. Jesus, irmão, não tinha tempo de comer. Jesus não tinha tempo nem de chorar o seu morto, de chorar o seu parente, mas ele tinha tempo para orar. Vocês estão observando? Não tinha tempo de comer, não tinha tempo de descansar, não tinha tempo para nada, mas ele reservava tempo para a oração. Porque toda vitória, ela vem da oração, irmão. Eu fico tão triste quando eu chego na igreja e vejo os bancos, todo mundo sentado. Me dá uma dor na alma, é porque eu não posso botar o povo para orar, poço.
Mas hoje mesmo eu tive que sair para atender um pessoal que chegou ali na porta. E a igreja toda sentada. Não tinha um cristão de joelho. Todo mundo sentado e sentado de olho aberto. Nós estamos diferentes de Jesus. Como é que nós queremos vitória se nós não oramos? Não, irmão, eu oro em casa. Mentira cabeluda. Se você não ora na igreja, quanto mais em casa, meu irmão. Ora não, é conversa fiada. Nós estamos numa crise de oração. Você veja que Jesus não tinha tempo de comer, não teve tempo nem de tirar o luto, de chorar pelo João Batista, seu primo, não teve tempo para nada, mas ele despediu o povo, despediu os discípulos, botou os discípulos no barco, botou o povo para ir embora e foi para o monte fazer oração. Como é que você vê um tempo desse e você não ora? Eu nunca, irmão, as trevas estão cobrindo a terra. Não sei se vocês estão sentindo um mal-estar, uma treva, um peso na atmosfera. Não sei se vocês estão sentindo isso. Mas eu estava comentando com o pastor Herman hoje. Como que um peso, como que negras nuvens de demônios estão sobrevoando. Aleluia. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos dobrar os joelhos e falar com Deus e pedir solução. E pedir a Deus solução para os problemas. E pedir a Deus solução para as dificuldades. Bendito seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Precisamos orar. Amanhã é dia de oração. Amanhã é quarta-feira. É dia de círculo de oração aqui. Eu espero em Deus que quem vier para o círculo de oração venha orar. Venha buscar a Deus de joelho. Venha clamar ao Senhor. Porque as trevas cobriram a terra. Um peso muito grande está na atmosfera. Como que legiões de demônios foram soltas no inferno nos últimos dias. Mas Jesus foi orar. E se a igreja orar, as trevas vão ser dissipadas. Se a igreja orar, Deus vai dissipar as trevas. Então Jesus foi para o monte orar. E eu pergunto, Jesus sabia que vinha uma tempestade? Me ajudem. Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Sabia ou não sabia, irmão? Sabia, porque Ele é Deus. Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Ele sabia que ia haver uma tempestade. E Ele foi para o monte interceder. Ele foi para o monte orar pelos discípulos. Ele foi para o monte pedir ao Pai que protegesse os discípulos. O barquinho ficou no meio do mar, agitado pelas ondas, mas Jesus estava na montanha intercedendo por eles. Eu quero dizer a você que se você não tiver ninguém que ore por você, pastor, será que tem alguém que ore por mim? Tem gente que gosta de pedir oração, irmão, ore por mim, mas o povo esquece. Nem confie. O povo esquece. Você não ora e não fique confiando na oração dos outros, que você está pebado. Tem gente que é biguzeiro. Gosta de pegar bigu na oração do outro. Quem lembra da palavra bigu? Bigu é carona hoje. Quando eu era menino era bigu. Quer pegar carona na oração do outro? Meu irmão, não vá nessa onda não, que ele não está orando nem por ele. Fazer como uma irmã. Uma irmã chegou, uma profeta, e tinha uma mocinha jovem, esse povo jovem, novo, sem juízo, que não ora. Aí a profeta disse, e tu, minha serva, eis que eu estou te vendo, tu orando nas caladas da madrugada. Ela começou a rir, a moça começou a rir. Se eu não oro nem nas caladas do dia, quanto mais nas caladas da madrugada. Glória a Jesus. Nem nas caladas do dia, quanto mais nas caladas da madrugada, até dormindo, virada no... Né? Então, irmãos amados, nós precisamos orar. Agora eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Se ninguém ora por você, pode saber que você tem um intercessor 24 horas por dia orando por você. 24 horas orando por você, intercedendo por você. Você sabe por que você está de pé? Não é por causa da oração da irmã fulana, não. Você está de pé por causa da oração desse intercessor. Quem é ele? Diga o nome dele.
O Espírito Diga o nome dele. O Espírito Santo. Jesus. O Espírito Santo também, mas no momento agora nós estamos tratando da intercessão de Jesus. Vamos para Romanos 8:34. Assim como ele foi para o monte, hoje ele subiu para o céu. No dia da sua subida, ele subiu para o céu e ele está lá intercedendo por nós. Romanos 8:34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Dê um glória. Diz que Jesus subiu ao céu, Jesus está sentado à mão direita de Deus, e Ele está fazendo o que por nós? Ele intercede é no presente. É no presente contínuo, é no presente constante. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui na igreja, Jesus está sentado à mão direita de Deus e está intercedendo por mim, e está intercedendo por você, e está intercedendo por sua igreja em toda a face da terra. Nessa intercessão você pode confiar. Pode ou não pode? Então Jesus botou o barco nas águas, Jesus obrigou-os a ir ao barco, mas Jesus ficou no monte orando. Ele lá do monte, ele estava vendo o barquinho, lá do monte ele estava vendo as ondas, lá do monte ele estava vendo o vento, ele estava vendo tudo e ele estava intercedendo ao Pai. Pai, guarda meus servos. Aleluia. Aleluia. Jesus é o nosso intercessor, irmão. Se ninguém interceder por você, Jesus intercede. Vamos ver Jesus intercedendo por Pedro. Evangelho de São Lucas 22:31. Evangelho de São Lucas 22:31. Tem uma revelação para nós. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Prossiga. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então saiba que você só está de pé porque você tem um intercessor. É o hino 190 da harpa. O meu Jesus está no céu, intercessor potente. Quem conhece esse hino 190? Não, 190, né? O meu Jesus está no céu, intercessor potente, por mim pedindo sempre a Deus a graça, o amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz o pecador, senão Jesus. Jesus, Jesus, a Deus me introduz. Você tem um intercessor potente. Diga comigo: se ninguém lembrar de mim, se ninguém orar por mim, mas o meu Jesus está intercedendo por mim. Aleluia. 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 O que era que Jesus estava fazendo no monte, enquanto o barco estava açoitado pelas ondas? O que era que Jesus estava fazendo, irmão? Intercedendo. Irmãos amados, eu aprendo nesse texto que as tempestades, elas são inesperadas. Tempestades são inesperadas. Quando você menos espera, a tempestade chega. Tudo que está na Bíblia é uma lição. Tudo que está na Bíblia é pedagógico, é nos ensinando. Ninguém sai de casa para levar uma tempestade, mas ela pode surgir, ela pode aparecer. Nós todos estamos sujeitos a tempestades. Você está em casa, chega uma notícia ruim, você vai no médico fazer um exame de rotina,
Quando chega lá, que pega o exame, quando vai buscar o resultado, chega uma tempestade. Você sai de casa dirigindo tranquilo, vem um bêbado, irresponsável, e bate no seu carro e deixa você em dificuldade. Um ladrão entra na sua conta, para você fazer o empréstimo é a maior luta, mas para o ladrão fazer o empréstimo no seu nome é a coisa mais fácil que tem. É verdade ou não, irmãos amados? Para você fazer o empréstimo é a maior luta. Agora, para o ladrão roubar o seu dinheiro, fazendo o empréstimo em seu nome, é coisa fácil. Quando você menos espera, sua conta está estourada, que um ladrão entrou lá. Ninguém está livre da tempestade. Um filho que entra por um caminho errado, uma filha que é uma filha mimada, um filho mimado, um filho amado, uma filha amada, criado na doutrina, de repente você tem notícia que a sua filha, o seu filho entrou por um caminho errado. O que é isso? É uma tempestade. Ninguém está livre da tempestade. Ninguém. Elas chegam sem previsão, elas chegam sem mandar anunciar. Diz que lá no Mar da Galileia, as tempestades elas são de improviso. Diz que existe um motivo, eu pesquisei faz muito tempo, eu não pesquisei agora, mas existe um problema climático. Lá o Mar da Galileia fica entre monte de um lado, monte do outro, e o mar no meio, as colinas de Golã de um lado, e as outras colinas do outro, e diz que ali há uma probabilidade de vir uma tempestade inesperada. Do frio que desce. Porque desce frio das colinas do Hermon, né? Desce frio, lá é quente e com o frio dá um choque nas águas e de repente o vento sopra e o desmantelo é grande. Então ninguém está livre de tempestade. E nós crentes não somos imunes à tempestade. A teologia da prosperidade, ela engana o povo. Ela diz, venha para cá que você vai ficar livre da tempestade. Venha para cá. Tem até uma igreja lá fora do Brasil que o nome dela é Pare de Sofrer. Você sabia disso? Em espanhol, né? Pare de sofrer. Diz que quem chegar lá não tem mais tempestade. Quem chegar lá, ué, é só vitória, né? É sombra e água fresca. Vá na onde? Vá na onde? É não, meu irmão. A tempestade, ela vem para qualquer pessoa, seja crente ou não crente. Tanto sofre tempestade o obediente, como sofre tempestade o desobediente. Quem dá um exemplo na Bíblia de uma tempestade feita por um desobediente para um desobediente? Um caso bem conhecido? Jonas. Jonas estava sendo corrigido. Jonas estava sendo corrigido por Deus. Veio uma tempestade. Mas os discípulos não estavam sendo corrigidos. Os discípulos estavam em obediência. Quem foi que mandou eles entrarem no barco? Quem foi que mandou? Como é que Jesus manda você fazer uma coisa e Jesus deixa você sofrer? É mistério. Mesmo quem está em obediência, mesmo quem está na vontade de Deus, pode sofrer uma tempestade. Pode ou não pode, igreja? Pode ou não pode, igreja? Pode. Jonas sofre tempestade e Paulo sofre tempestade. Você está lembrado que Paulo sofreu uma tempestade na ilha de Malta? Ele estava em desobediência ou ele estava em obediência? Em obediência. Jonas em desobediência e Paulo em obediência. E os discípulos aqui, eles estavam em obediência a Jesus. Eles estavam em obediência ao Senhor. Glória a Deus. E eles ficaram, irmãos, no meio do mar, desde de tarde. Quando Jesus mandou eles descerem para o mar, que eles chegaram no meio do mar, começou a tempestade. De 5:30 da tarde, de 6 horas até as 3 horas da manhã. O barco nem ia para frente, nem ia para trás. Nem ia para frente, nem ia para trás. Louvado seja Deus para sempre. Vamos ver isso. O barquinho chegou no meio do mar logo cedo. Versículo 23. Versículo
24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Leia o 22 e o 23 para entendermos melhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. De tarde, o barco estava de tarde no meio do mar. Foi rápido. De tarde, o barco já estava no meio do mar, de tarde. Só que quando chegou no meio do mar, deu o quê, irmão? Uma grande o quê, irmãos? Tempestade. De tarde, de tardezinha, 6 horas. O barco já estava lá no meio do mar. E esse barco ficou no meio do mar, nem para frente, nem para trás, até as 3 da manhã. Deu para entender o mistério? Nem foi para frente, nem para trás, enganchou. Eu acho que quando o vento dava, o barco ficava como? No redemoinho, girando, no meio. E o pior que o meio do mar é o lugar mais profundo. É o lugar mais perigoso, é o lugar mais difícil, é o meio do mar. Desde tardezinha que o barco estava no meio do mar e o vento soprando o contrário. Aleluia. Aleluia. Vê São Marcos 6,48. São Marcos 6,48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Somente até aí. E vendo que se fatigavam, de quê, meus irmãos? A remar. Irmão, eles ficaram exaustos. Essa palavra fatigar quer dizer ficar sem força, ficar exaurido, ficar exausto. Diz que eles ficaram num ponto que não tinha mais força de remar contra o vento, contra a tempestade, contra as ondas, tentando ver se botava o barco para sair dali. A Bíblia diz que eles se fatigavam. A palavra fatigar no grego significa perder totalmente as forças. E eles eram experientes. Eles eram experientes, eles nasceram e se criaram ali, eles viviam no mar da Galileia, eles eram pescadores, eles tinham experiência, mas irmão, tem hora que toda a nossa experiência vai de águas abaixo. Deus permite que a gente fique sem recurso, Deus permite que a gente fique sem força, Deus permite que a gente fique na estaca zero. Glória a Deus. Eles se fatigavam, eles exauriram todas as forças, eles não tinham mais condições para nada. Irmão, quem sabe nesta noite tem alguém aqui que não tem mais força, que não tem mais esperança, que já fez tudo o que tinha de fazer. Eles fatigavam de remar, eles estavam exauridos de remar, eles estavam exaustos de remar, não tinha mais força, não tinha mais ânimo, de 6 horas da noite até as 3 da manhã. Quem aguenta? Quem aguenta um negócio desse? Nessa noite, quem sabe tem alguém que está aqui na igreja, quem sabe tem alguém que está em casa, que já remou tanto, que não tem mais forças, que está exaurido. Mas Deus trouxe uma palavra para você nessa noite. É nessa hora que você não tem mais força, é nessa hora que você não tem mais condições, é nessa hora que você não é ninguém, que Deus vai entrar em ação na sua vida. Glória a Deus, aleluia. É nessa hora, é nesse momento, é nessa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Glória a Deus. De 6 da tarde às 3 da manhã, sem Jesus aparentemente fazer nada. Mas ele estava fazendo? Me ajudem. Ele estava fazendo? Sim. Estava fazendo o quê? Orando. Estava intercedendo. Mas tem hora que parece que Jesus não está fazendo nada. Jesus, ele trabalha no monte. Jesus, ele trabalha na surdina.
Jesus, ele trabalha no silêncio. Você pensa que Jesus lhe abandonou? Você pensa que Jesus lhe deixou nessa enrascada? Deixou não. Aguarde, tenha paciência, que ele vai lhe atender na hora certa. Aleluia. Aleluia. Irmão, Jesus demora. Eu quero dizer a você que Jesus demora. O relógio de Deus não é o nosso. Tem hora que nós estamos exaustos. Tem hora que nós estamos fatigados, como diz o texto aqui em português. Estamos fatigados. Estamos sem força, desesperados. O ânimo acabou, a força acabou, o recurso acabou. Meu Deus, e agora o que é que vai ser de mim? E parece que Jesus não está ligando, parece que Jesus não está se importando. Tem um hino no Cantor Cristão, que é um hinário muito bonito, que está em desuso, é o hinário dos irmãos batistas, mas hoje, infelizmente, ele quase não usa mais. Importará ao Senhor Jesus. Quem conhece esse hino? Importará ao Senhor Jesus que eu viva com dissabor, por andar sem luz, a que vem da cruz, sentirá, pois, meu Salvador. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Importará. Ele não agiu ainda porque não é hora. Ele não agiu ainda porque não é o momento. Ele não agiu ainda porque ele sabe o momento certo de agir na sua vida. De que hora foi que o barco ficou girando? De que hora foi? De tarde. Das 6 da tarde até as 3 da manhã. A quarta vigília começava às 3 da manhã. Quantas horas? Quantas horas? 9 horas. 9 horas sem recursos, 9 horas sem forças, 9 horas sem condições, 9 horas morrendo, 9 horas vendo o abismo, 9 horas vendo a desgraça acontecer a qualquer momento. E o pior, irmão, que nessas horas os inimigos zombam. Vamos ver o Salmo 42, versículo 3. Salmo 42, versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? É isso que você vai ouvir nessa hora. Jesus demorando e os seus inimigos dizendo o quê? Enquanto você chora, enquanto as suas lágrimas servem de mantimento, por favor, põe em tela, por gentileza. Enquanto você está chorando, angustiado, os inimigos estão dizendo o quê? Onde está o quê, meus amados irmãos? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ultimamente eu vi na internet muita gente dizendo isso. Não sei se vocês viram na internet. Cadê o Deus dos crentes? É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Cadê o Deus? Onde está o teu Deus? Você chorando, você remando, você se acabando, você exaurido, você sem força e ainda ter que aguentar a zombaria dos ímpios. E às vezes até de crente. Às vezes até de crente. Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Jesus que fez o milagre? Cadê o teu Jesus que multiplicou os pães? Cadê o teu Jesus que curou os leprosos? Cadê o teu Jesus que tu prega? Cadê o teu Jesus que faz maravilha? Satanás, cala a tua boca. O meu Jesus, ele vai agir na hora certa. O meu Jesus, ele vai agir no momento certo. O meu Jesus sabe da hora. Aleluia! Aleluia! Ele está me provando, ele está lhe provando.
É para mostrar a mim e a você que nós não somos nada. É para mostrar a mim e a você que nós não temos nada. É para mostrar a mim e a você que nós não temos forças. Porque se toda vez que a gente remar, a gente se sair sozinho, a gente vai ficar o quê? Se toda vez que aparecer uma tempestade, a gente conseguir sair sozinho, a gente vai ficar o quê, meus amados irmãos? Vai ficar vaidoso. Vai ficar ancho, né? Ah, comigo é assim. Eu sei sair, eu tenho jogo de cintura. Tem nada, você não tem nem cintura com essa cintura de ovo. Glória a Deus. Você não tem nem cintura, quanto mais jogo. Aleluia, né? O que você está olhando para mim? Né? Tem um pastor atrevido que está olhando para a minha barriga. Depois do culto administrativo, a disciplina. Glória a Deus. Irmão, Deus permite que a gente se perca força, que a gente se esvaia. Ele permite tudo isso para provar que nós não temos nada, que nós não somos nada. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E os ímpios zombando, e os ímpios criticando, e os ímpios dizendo: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você chorando, lágrimas, e os ímpios zombando de você. Aleluia. Glória a Deus. E você perde a esperança. Quantas vezes você perde a esperança? O apóstolo São Paulo perdeu a esperança. Se a sua fé baixar, se o nível da sua fé baixar, não pense que você está desviado, não. É porque você é um ser humano. A tempestade assolando, e você sem ver nada. E você sem forças, e o barco sobe e desce, e o vento soprando. Meu irmão, se não tiver cuidado, a fé vai lá para baixo. Aí tem crente que entra em depressão. Pastor, crente entra em depressão? Entra. Não deveria entrar, mas entra. Porque a fé foi embora. Não é porque a pessoa é desviada, não. É fraqueza, é fragilidade mesmo. Glória a Deus. São Paulo, o apóstolo, no naufrágio que ele sofreu em Malta. Veja Atos 27 e 20. Atos, capítulo 27, versículo 20, por favor. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Repita essa última frase. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu a esperança. Fugiu. Você vê tanto vento, você vê tanta tempestade, você vê tanta demora, você vê tanta treva, tanta escuridão, que a Bíblia diz: fugiu-nos a esperança. Aleluia. Talvez você diga: pastor, eu estou incrédulo. Não, é porque você é um ser humano. Às vezes a esperança foge. Às vezes a esperança desaparece. Às vezes você pensa que está vencido, mas eu quero lhe dizer que mesmo você pensando que está perdido, Jesus continua lhe amando, Jesus continua velando por você, Jesus continua lhe compreendendo. Aleluia! Aleluia! Mesmo que você pense, olha o que foi que aconteceu com Paulo. Põe em tela de novo esse mesmo versículo, por favor. Olha o que foi que aconteceu, olha as circunstâncias, olha as circunstâncias. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. Ah, para aí, olha, irmão. Havia muitos dias que nem aparecia sol, nem estrela. Tudo escuro. 24 horas, mais 24, e você sem nem poder contar a hora, que naquele tempo não tinha relógio. Você só vendo demorar. Irmão, pense na angústia. A deriva, subindo e descendo, sem ver sol, sem ver estrela, sem ver nada, um breu, muitos dias desse jeito. Como é que a esperança fica de uma pessoa dessa? Abalada.
E debaixo da tempestade. E debaixo de uma tempestade, e o vento subindo, e o vento descendo, e a chuva caindo, jogaram fora a mercadoria, e aquela agonia, aquela tribulação. A Bíblia diz, foi-nos toda a esperança de nos salvarmos. Foi a esperança. A gente vai morrer. A gente vai se acabar. Mas o Senhor é bom. Quem crê que Jesus perdoa a fraqueza? Quem crê? Perdoa ou não perdoa, igreja? Perdoa, Ele perdoa, irmão. Ele perdoa a tua falta de fé. Porque Ele sabe que tu és um ser humano. Ele sabe que tu és um ser frágil. Ele sabe que tu és um ser debilitado. Ele sabe que tu és um ser feito de emoções difíceis. Aleluia. E Ele não vai te abandonar porque a fé faltou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para São Mateus 14. Versículo 25, irmãos. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Dá um glória para Deus. Que hora foi que Jesus chegou, irmãos? À quarta vigília da noite. A noite judaica se dividia em 4 vigílias. Primeira vigília, de 6 às 9. Segunda vigília, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. E quarta vigília, de 3 às 6. Jesus nem veio na primeira, nem veio na segunda, nem veio na terceira. Veio na quarta. Aleluia. 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 Oh, glória a Jesus. Glória. Ele chega quando você não espera mais. Aleluia. Ele chega quando você pensa que não tem mais jeito. Aguarde a quarta vigília da noite. Aguarde a quarta vigília da noite, que o Senhor vai chegar nela. O Senhor demora, mas Ele não falha. 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 Quem ainda está disposto a esperar um pouquinho mais, a esperar a quarta vigília, dê um glória para Jesus. Quem quer esperar a quarta vigília da noite, Ele vai chegar. Grande é o Senhor Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor Deus, Ele vai chegar. Quando todas as esperanças se vai, Ele chega. Ele chegou à quarta vigília da noite. E Ele veio caminhando. Ele veio marchando por cima das águas empoladas. Porque isso quer dizer que Ele domina, Ele pisa, Ele subjuga. Todo problema Ele pisa por cima. Ele domina o problema. Ele domina o problema, Ele vai pisar por cima do problema. Qual era o problema? O problema era o mar. Pois Ele pisou em cima das águas do mar. Aleluia. Aleluia. Não há problema para Jesus. Ele vai pisar por cima do problema. O que é problema para você não é problema para Jesus. Qual era o problema para os discípulos? O problema para os discípulos era as águas do mar. Pois Jesus vem pisando sobre elas, pisando sobre elas, pisando sobre elas. Glória. Aleluia. Aleluia. Agora interessante é que Jesus acalmou primeiro a tempestade do coração deles. Havia 2 tempestades ali. Havia uma tempestade externa, que era nas águas, e havia uma tempestade interna, dentro deles. Jesus acalmou primeiro a tempestade de dentro. Vamos ver aí no versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Só que no grego não é tende bom ânimo. No grego não é. Não é, pastor, a Bíblia está errada? Não. É que a tradução não foi feliz. A Bíblia não tem erro.
Se você pegar a Bíblia Vulgata latina, diz assim, habet fiducia, que no grego quer dizer tenham confiança. Habet fiducia, ego sum, nolite timere. Tenham confiança, sou eu. Só que também no grego não é sou eu, no grego é eu sou. Quem dá glória para Jesus? Na nossa Bíblia diz sou eu, mas no grego não é sou eu, é inverso, eu sou. Quem é o eu sou? Quem é o eu sou? É o Deus Todo-Poderoso que apareceu a Moisés. Glória, glória. Eu sou, é aquele que apareceu a Moisés. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que existe por si mesmo, aquele que não depende de ninguém. Eu sou, como diz em latim, ego sum, eu sou o Deus Todo-Poderoso que vim para valer vocês. Aleluia, aleluia. Aguarda, igreja, que Jesus já está vindo por cima dessas águas turbulentas. Jesus está vindo para socorrer o seu povo, para socorrer o teu problema. Confia no Senhor que Ele vem para socorrer o teu problema. Amém? Primeiro Ele acalmou a tempestade do coração. Ele disse, tende confiança. Na nossa Bíblia diz, tende bom ânimo. Mas no grego e no latim é tende confiança. Não é tende bom ânimo, é tende. Agora, quem tem confiança, levanta o ânimo. É uma consequência. Está traduzida a consequência e não a causa. Na nossa Bíblia em português. Mas no grego e no latim é tenham confiança. Tenham confiança. Levante a confiança. Mesmo que o mar esteja agitado. Mesmo que o mar esteja nessa situação. Levante a confiança. Sou eu. Sou eu que estou chegando. Sou eu que estou pisando por cima das águas. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Depois eu vou querer que cante quando todos os seus medos. Aleluia! Aleluia! Depois que Ele acalmou a tempestade de dentro dos corações, Ele acalmou a tempestade de fora. Versículo, vamos pular a passagem de Pedro, andando sobre as águas. Glória a Deus, versículo de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Primeiro Ele acalmou a tempestade de dentro dos corações. Depois Ele acalmou a tempestade de fora. A tempestade externa. Pior do que a tempestade de fora é a tempestade de dentro. Tenho confiança. Está mais traduzido mais corretamente. Reina Valéria. Aleluia, tenha confiança. Eu sou, aleluia. E quando ele entrou no barco, as ondas se acalmaram, o vento parou de soprar e houve grande bonança para o barquinho chegar do outro lado. Mas para encerrar, irmão, por que foi que Jesus permitiu aquela luta toda? Porque até então eles só conheciam Jesus como homem. Até então eles não tinham experiência com Cristo divino. Eles sabiam que Jesus era o profeta, eles sabiam que Jesus era enviado de Deus, eles sabiam que Jesus era um grande ser, mas eles não sabiam que Jesus era filho. Eles só sabiam que Jesus era um profeta. Eles só sabiam que Jesus era um mestre. Eles só sabiam que Jesus era um rabino. Mas eles não sabiam que Jesus era filho, ou seja, da mesma essência do Pai. Quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles disseram, esse homem não é um profeta apenas. Esse homem não é um mestre apenas. Esse homem não é um rabino apenas. Esse homem não é um curador apenas. Esse homem não tem apenas dons. Esse homem é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Versículo 33, para encerrarmos. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus. Dá para dar glória a Deus? A tempestade foi para eles conhecerem mais a Deus. Quando você passa por uma tempestade, que Jesus faz um milagre, você passa a conhecer mais o Senhor. Quando foi que Jó conheceu mais a Deus? Quando foi que Jó teve uma experiência com Deus mais forte? Quando foi? Depois que passou pelo quê? Bote na NVI, Jó 42:5, né? Na NVI aí, por favor. Jó 42:5 na NVI. Já está no script. Só colocar na NVI. Jó 42:5. Glória a Deus. Lê na NVI, por favor, pastor. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes da prova, Jó era crente somente de quê? Antes da prova, ele era crente somente de quê? De ouvido. Mas ele disse, mas agora não é só de ouvido, não. Agora eu estou te vendo face a face. Agora eu estou te conhecendo face a face. Quem pode dar glória para Jesus? Depois dessa prova você vai conhecer mais a Deus. Depois dessa prova você vai descobrir coisa de Deus que você não sabia. Você vai dizer, eu era crente até essa prova, mas depois dessa prova, eu estou mais crente ainda do que o que eu era. Lucas. Aleluia.